Olá pessoal, estamos aqui no município de Granja, no distrito de Parazinho, onde iremos falar um pouco com um jovem historiador, nosso amigo João Vitor, onde aqui ele tem um museu que conta a história religiosa do nosso distrito de Parazinho aqui. Então vamos adentrar aqui o museu, onde o nosso amigo João Vitor tem com muito cuidado e dedicação, cuidado de alguns objetos históricos e que ele, com sua humildade, com muita força de vontade, vem preservando esses arquivos, e a gente vai falar um pouco com ele, para ele nos contar um pouco dessa história tão rica aqui do nosso distrito de Parazinho, em Granja, Ceará. Estamos aqui no distrito de Parazinho, no museu, simples ainda, mas feito com dedicação, onde conta uma história que tem que ser compartilhada, gente. Não só com os moradores aqui do município de Granja, mas sim com todo o Brasil e o mundo todo. Estamos aqui com o nosso amigo João Vitor, que ele toma de conta desse museu com todo carinho. Museu que ele, aos poucos, está tentando legalizar tudo. E também, pessoal, ele precisa da sua ajuda. Você que está aí, ó, você pode ajudar a preservar toda essa história que se encontra aqui. Estamos aqui com o João Vitor. João Vitor, bom dia, meu amigo. Bom dia. É um prazer aqui acolher vocês, acolher aqui a equipe, para esse momento em que a gente faz essa demonstração aqui destes itens de nossa história, né? Que é tão antiga, mas que não é divulgada. Infelizmente, há esse abandono por parte de nossa história aqui do Parazinho, que é uma história mais que tricentenária e tem essa devoção que atrai milhares de pessoas do Brasil e às vezes de fora do Brasil, de muitos estados aqui, com a predominância dos estados vizinhos, que aqui durante a festa, a peregrinação em novembro, vem aqui ao nosso santuário, essa igreja aqui é a mais antiga e a igreja nova, para manter essa tradição de 3 séculos da história e da cultura aqui de Parazinho. Tá aí. A partir de agora, pessoal, a gente vai começar a entender, porque ele vai explicar cada item que já se encontram aqui neste museu, como eu já disse, simples, mas feito com dedicação, onde ele está lutando, batalhando para fazer as estantezinhas tudo conforme, para preservar essa história. Então eu vou até aqui, eu vou passar, Genial, o microfone para ele ficar mais à vontade e nos explicar cada item desse. Nós estamos aqui desde o ano passado com essa exposição, com esse museu, onde nós temos aqui vários itens centenários de várias décadas que estão aqui no Parazinho e que abrilhantaram assim as celebrações religiosas ou que pertenceram aos nossos antepassados. E desde o dia 23 de junho de 2023 que nós estamos aqui. Paramos um pouco para um período de reforma aqui da igreja, em que foram trocadas as portas, foi pintado, e voltamos agora. Estamos tentando organizar tudo, vamos dizer assim, nos conformes, como as peças necessitam e merecem estar, né? Nas mesas expositoras. Vamos tentar aqui conseguir essa benfeitoria, tanto para as peças, tanto para o povo que vem e que sente a necessidade também, junto conosco, de resguardar essa história, essas peças históricas. Nós podemos ver aqui peças muito antigas, que eram da época que a missa era em latim, que foram usadas pelos padres mais antigos. Nós vemos aqui a estola e o manípulo, que era um tipo de paramento. Esse manípulo era usado no braço do padre, né? Podemos dizer que pertenceu certamente ao Monsenhor Vitorino, que era granjense,
e que construiu aqui a Igreja Nova, o Santuário do Parazinho. Aqui embaixo a gente tem também outra peça dele. Aqui já pertencente ao Monsenhor José Maria de Vasconcelos. Aqui nós temos estolas que pertenceram ao Monsenhor José Maria, que ele usava para a celebração das missas, das novenas, dos batizados, casamentos, dos momentos religiosos, né, aqui no nosso santuário. Aqui temos as alfaias, as palas, os chamados sanguíneos, que é usado na consagração eucarística. E aqui a bolsa, chamada bolsa e véu do cálice, que era usada na época que a missa era em latim. Aí a gente já pode... Só que a missa em latim foi extinta, que acabou o Concílio Vaticano II, já faz mais de 60 anos. Essas peças têm no mínimo 60, 70 anos. Aí nós temos aqui o crucifixo, que era usado o cálice, que esse cálice foi usado no dia da criação da paróquia do Parazinho. Temos os cartiçais, esses cartiçais são da década de 50. Foram da época do Congresso Eucarístico Internacional do Rio de Janeiro. Aqui é a patena, né, muito antiga, a patena da consagração e a patena de comunhão, que era colocada abaixo da boca dos fiéis, para que, se porventura a hóstia caísse, ela não caísse no chão, aí em cima dessa vasilha, né? Aqui é o véu da âmbula, que era onde era guardado, colocado em cima do frasco em que é conservada a hóstia. Aí já aqui nós temos esse missal, que esse livro que o padre celebra a missa, ele é da década de 70, foi o primeiro missal em português. Pela primeira vez que o padre celebrou a missa em português, usou esse missal, e aqui atrás dele ele tem até também a missa em latim. Já está bem gasto, né, devido à idade, mais de 50 anos. Ele tem uma parte que está aqui, que é em latim. Ainda em latim, porque vários padres não se acostumaram com a mudança, né, do latim para o português. Então ficou preservado aqui atrás a missa em latim. Nós temos aqui vários livros da novena. Aqui esse papel é o jornalzinho da missa. Quando a missa era em latim, eles distribuíram esse panfleto com a missa, com a tradução da missa em português. É que eu não sei dizer que ano é esse papel, mas precisamente pode ser da década de 50, por aí. E nós temos esse livrinho aqui de 35, que é um livro de orações, intitulado Pequeno Escudo. Foi um livro que na época foi feito, na época do Monsenhor Vicente Martins, para toda a paróquia de Granja. Na época pertencia aqui ao Parazinho. Nós temos aqui duas lembranças de dois grandes padres. Primeiramente, uma de 1951, a lembrança da primeira missa do padre Oswaldo Chaves, da ordenação, que foi em Sobral, e a primeira missa que foi aqui em Parazinho. Então foi distribuída aqui essa lembrança. E a outra é a lembrança da missa de 7º dia do Monsenhor Manuel Vitorino de Oliveira, que faleceu em 1963. E temos aqui uma revista antiga sobre o município, e tem aqui a festa, né, falando sobre a festa. Aqui várias lembranças que com o decorrer do tempo foram distribuídas aqui no Parazinho. E dois livros aqui importantes, que é de 1974, que foi escrito pelo Guilherme Gouveia, que na época era deputado, conselheiro do Estado. E aqui o livro de 1923, que foi a primeira edição em 23, e foi até se repetindo a cada ano até 1927,
que é de autoria do Monsenhor Vicente Martins da Costa, que foi o maior benfeitor aqui do Parazinho e que dá nome a esse espaço. Hoje em homenagem a ele, porque foi o grande baluarte, podemos dizer assim, porque ampliou essa igreja, reformou, também construiu o açude por sua interferência. O Parazinho deve isso ao padre Vicente Martins, a construção do açude, e também iniciou a peregrinação que até hoje atrai milhares de pessoas aqui ao Parazinho. Isso aqui já são coisas novas, né, da nossa autoria. Que o jornalzinho aqui, só aqui que é uma programação da festa de 2008, mas o resto aqui são livros de 2022, aí alguns cordéis, livrinhos. Aqui tem a Bíblia, essa Bíblia comemorativa à visita de João Paulo II ao Brasil em 1980, ela tem 44 anos, né? A Bíblia, essa daí é mais recente. E aqui nós temos também o lavabo, que era quando a missa era em latim, o padre lavava as mãos, ficava na sacristia da igreja, de matriz do santuário, e foi retirado em uma das reformas, e nós trouxemos para cá para que pudesse ser resguardado, né, ser contada a história. Aqui era uma cruz de procissão, cruz processional, que era usada nas procissões, nas missas, que na época que já não caiu em desuso, era bastante usado na época do Monsenhor José Maria e dos padres que antecederam, né, o seu paroquiato. Nós temos bem ali, se você puder, ali uma grande relíquia, que é o quadro, projeto da construção do santuário. Esse quadro tem mais de 80 anos. O santuário completou 80 anos agora em janeiro, e ele foi feito na época antes da construção. O projeto na época foi feita uma divulgação, né, o santuário que estava sendo construído. Aí nós podemos até ler: Santuário de Nossa Senhora do Livramento, em construção na Vila de Parazinho, Granja, Ceará, cuja pedra fundamental foi lançada em 2 de julho de 1941, sendo vigário o padre Manuel Vitorino de Oliveira. Aí foi pintado pelo arquiteto Agostinho Aldísio, que foi o responsável pela construção aqui da igreja. Aí nós temos aqui os banners aqui com a história, né? História desde a igreja primitiva até a igreja nova. Que aqui onde nós estamos, esse local é a igreja primitiva, a primeira igreja de Nossa Senhora do Livramento, que segundo os dados históricos que nós conhecemos hoje, foi inaugurada em 1719, construída pelo capitão Domingos Machado Freire, fundador do Parazinho, e por interferência do padre, primeiro cura do curato da Ribeira do Acaraú, na época se chamava Caracu, né? Foi o padre João de Matos Monteiro, que esteve aqui de 1712 a 1724. Padre João de Matos Monteiro foi o responsável, né? Inaugurou essa igreja, que é muito importante aqui para a historiografia cearense, né? Por ser um dos, hoje na nossa região, o prédio mais antigo que existe, que aí existe atualmente, essa igreja. Não tenho notícias de outros. Também aqui foi palco de muitos fatos importantes, inclusive uma visita dos padres visitadores, do qual resultou até na criação da paróquia de Sobral, que foi definida aqui, que a sede deveria ficar entre as capelas do Parazinho, de Groaíras e Almofala. Então a sede do curato, né, que hoje vem a ser o nome de paróquia, foi escolhido como Sobral. Aí com todas as datas, né,
datas históricas, que evidenciando grandes homens que passaram por aqui e o povo que colabora na construção dessa história, que tem mais de 300 anos. O Parazinho fundado no dia 2, com a Sesmaria, que foi doada aos irmãos Domingo Machado Freire e Miguel Machado Freire, e no dia 3 de agosto de 1702, há mais de 320 anos. Aqui nesse banner, nesse mural, aqui algumas informações do livro de tombo das capelas, em que são citados batizados e casamentos, visitas dos padres visitadores e a morte do fundador do Parazinho, capitão Domingos Machado Freire, em 15 de março de 1754. Aqui mais acima a gente encontra aqui a Sala dos Milagres. A gente está nesse lado aqui. Temos aqui as mortalhas, que representam a roupa de Nossa Senhora, e os romeiros trazem em agradecimento às graças alcançadas e depositam ali no altar. E a gente arruma aqui e traz vestidos, temos. E os ex-votos, né? São pernas, são braços, cabeça, cabelo, mechas de cabelo, vestidos do menino Jesus, mãos, olhos, rins. Tudo isso os romeiros ofertam em sinal de agradecimento aqui à Nossa Senhora pelas graças alcançadas. Que essa sala teve por muitos anos abandonada. Ali tem mais uma coisa. E então no ano passado a gente conseguiu recuperar também, para que os romeiros possam deixar seus ex-votos. E hoje funciona aqui no altar da igreja velha, né? Aí nesses quadros tem algumas histórias. Aqui mais roupas, né? Mais coisa que os romeiros deixam. Aqui tem precisamente mais de 100 roupas, viu? Essas roupas deixadas pelos romeiros, aqui até vestido de casamento. E esse quadro aqui tem uma história interessante de um marinheiro que sobreviveu ao naufrágio, uma embarcação com mais de 600 pessoas, que colidiu com o petroleiro e da Noruega, nas costas do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, e ele fez a promessa à Nossa Senhora e todos escaparam. E ele deixou esse quadro, né, com a foto do navio e a foto dele em agradecimento à Nossa Senhora pelo salvamento da embarcação, né? Que essa peça é uma peça histórica que a gente ainda não colocou à exposição, porque nós ainda estamos aqui arrumando, né? É uma túnica que foi usada pelo Monsenhor Manuel Vitorino de Oliveira, que construiu a igreja nova. E outro usado pelo Monsenhor José Maria. A gente pode até olhar aqui os detalhes, né? Feito em renda. Que ele usava para celebrar as missas. A gente em breve colocará em exposição para todos terem o acesso. A história do Parazinho é uma história tricentenária, mais de 300 anos, que foi fundado o Parazinho já como uma padroeira, né, Nossa Senhora do Livramento, na história que todos nós conhecemos. E que até hoje atrai tantos romeiros de todo o Brasil para dos dias 22 de junho a 2 de julho participarem das novenas e das missas, das procissões em homenagem à Nossa Senhora. Gente de todo o Brasil, vários estados, de várias cidades, cada um com a sua história, né, de devoção, vem aqui celebrar conosco essa grande festa, que é uma das mais antigas do estado.
e a maior aqui da Zona Norte, a terceira maior do Ceará e a maior festa da Zona Norte. Muita gente, muito bem participada, como todos nós sabemos, e que neste ano já foi escolhido até o tema em referência ao ano da oração, que foi promulgado pelo Papa, em preparação para no próximo ano, que é proclamado a cada 25 anos, o Ano Santo, em comemoração aos 25 anos, 2025 anos do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Papa proclamou esse ano e vamos comemorar, já começando agora na festa de Nossa Senhora, a refletir sobre esse tema. E é uma tradição tricentenária, uma tradição que não pode se acabar e não vai se acabar, porque o povo comanda, né? O povo vem muito agradecido a Deus, a Nossa Senhora, para aqui celebrar essa grande festa, celebrada pelo povo em louvor a Nossa Senhora. Pessoal, somos TV Cultura Granja, estamos aqui para divulgar e não deixar jamais acabar na sua memória a história do nosso povo, da nossa gente. Hoje, TV Cultura Granja, tô na mídia no Instagram e no Facebook, estamos aqui na localidade de Parazinho, distrito da cidade de Granja, junto com o jovem João Vitor, que está nos repassando uma belíssima história. Você pensa que acabou? Não acabou ainda. Daqui a pouco ele vai falar um pouco sobre um livro, que ele vai comentar sobre o livro. A gente vai voltar ali, vamos descer do altar e a gente vai dar continuidade ali embaixo. Vamos lá, pessoal. TV Cultura Granja no YouTube, tô na mídia no Instagram e no Facebook. Vamos aqui dando continuidade ao nosso papo aqui com o meu amigo João Vitor, que agora ele vai falar um pouco sobre este livro que ele, com muita dedicação, passou algum tempo, alguns dias dedicado a esse livro. Ele vai nos repassar o conteúdo e qual o objetivo a qual ele quer com esse livro. E João Vitor, este livro, assim, eu tive como uma obrigação de fazer, porque a história não poderia ficar só comigo. Eu estudo aqui a história e muita gente também se interessa, né? Pouca gente, mas um número considerável. E sempre me perguntava: rapaz, quando é que tu vai fazer? Deixar que a gente um dia dá certo. Aí então a gente conseguiu aqui alguns materiais, algumas fotos que a gente tinha no nosso arquivo e colocou à disposição aqui do povo, para que possa estudar também, para que possa analisar a nossa história, com vários assuntos aqui muito eminentes aqui a nossa história, que informações que a gente colheu de fontes históricas confiáveis e algumas informações da tradição oral que a gente colocou também, porque necessitava que a história aqui do Parazinho, com o passar do tempo, foi muito maquiada. Ela foi desvirtuada. Principalmente essa história dos marinheiros, né? Que a tradição oral diz que os marinheiros, quando chegaram aqui no Parazinho, ficaram ali abaixo do pé de juazeiro, que hoje é o palco onde se celebra a missa, né? No tempo da festa. E ali escutaram um cachorro latindo e foram atrás, e era um índio que estava cavando o tatu. E na internet aí tem gente dizendo que eles viram até a fumaça da pólvora, que era uma coisa que não existia ainda, só existia índio aqui. E não sei como é que os índios tinham acesso à pólvora, e já foi coisa trazida pelos europeus. E aqui a gente registrou essa história conforme foi repassado pelos antigos, né? Como sempre foi dito aqui, e que depois o pessoal aí que colocaram na internet desvirtuou muito, porque fizeram essa agressão à história de fazer essa citação falsa. Porque segundo a história local, aqui a tradição oral, eles se encontraram com
com um índio, né? Um índio que estava cavando um tatu. E diz até que ele era um índio Sariema. Até o Sariema que gerou a família aqui, a família Pereira, né? Aqui no Parazinho, que é uma família nativa que já mais antiga. Aqui neste livro a gente traz aqui a origem da devoção, aqui, como essa história que eu contei dos náufragos, que eu tracei aqui alguns assuntos aqui dela. A história do título de Nossa Senhora do Livramento, título que todo mundo achava aqui que era uma origem portuguesa, e realmente a origem aqui, o que originou a devoção aqui, foi que veio de Portugal, mas a origem mesmo da devoção é na França. Há uma basílica lá muito importante de Nossa Senhora do Livramento, na França, onde surgiu em 600, no século VI, século VII, né? Depois de Cristo. Aí a origem histórica do Parazinho, ressaltando a presença dos colonizadores portugueses e dos índios. O português colonizador, construtor dessa igreja onde nós estamos, Domingos Machado Freire, onde está aqui também a sua história, um pouco da sua história que a gente conseguiu resgatar, até com o documento da Torre do Tombo, Portugal, onde há a sua nomeação como capitão de cavalos, que era um cargo extremamente importante na época, né? Que é como hoje fosse um juiz ou um delegado. E ele, residente aqui, fundou o Parazinho, aqui morreu e está enterrado aqui também, nessa igreja. Aqui é a história dessa igreja, a igreja primitiva, desde a origem até a construção aqui da igreja nova, com todas as interferências, né, que foi com o passar do tempo que foram acontecendo. O patrimônio, que é um assunto importante, em que nós citamos aqui, transcrevemos um texto do Monsenhor Vicente Martins da Costa, falando sobre o patrimônio, a origem deste patrimônio de Nossa Senhora. A imagem que no próximo ano completará 230 anos, que antigamente havia outra imagem menor. Em 1795, essa imagem de Nossa Senhora do Livramento, que hoje está no altar, foi adquirida pelo coronel Jerônimo Machado Freire, que era sobrinho do capitão Domingos. E temos aqui a biografia dele, do coronel Jerônimo Machado Freire. A biografia, pequenos traços biográficos do Monsenhor Vicente Martins da Costa, que é a pessoa mais importante aqui de nossa história, o maior benfeitor do Parazinho. E a peregrinação vicentina, que foi iniciada por ele, e nós transcrevemos novamente um texto dele falando sobre a peregrinação. Que aqui neste livro está a peregrinação sendo comentada pelo seu idealizador, que foi o Monsenhor Vicente. A barragem também, que foi uma obra dele, aqui que é conhecida como a parede do açude, que foi barrado pela primeira vez na última década do século XIX, e que depois, em 1916 e 17, foi aumentada, né? Foi barrada novamente. E a história do santuário atual, construído de 1941, inaugurado em janeiro de 1944. A história da festa de Nossa Senhora, que é muito importante, é que nós resgatamos um texto de 1862 falando sobre a festa. É um texto muito importante que nós temos à disposição, né, hoje em dia, o texto mais antigo. Também algumas fotografias antigas, a lista dos párocos, dos padres, dos vigários que passaram por aqui, iniciando com o padre João de Matos Monteiro, até o pároco atual aqui do Parazinho. E as datas, todas as datas importantes sobre aqui o Parazinho, desde 1702 até 2012, com a criação da paróquia. Nós temos aqui um trabalho, assim com um resumo. Está aqui, não é um livro muito pequeno, mas também não é muito grande. E eu fiz numa linguagem que todos pudessem entender. E gostaria muito que
todos aprendessem, né, essa história tão rica como é a história do Parazinho, tão importante aqui no nosso estado, na nossa região principalmente. Que a história de um povo não pode ser esquecida, porque quem não sabe de onde vem, dificilmente saberá para onde vai, onde está indo. Tá aí, pessoal, você que está acompanhando, você que vai acompanhar no canal TV Cultura Granja no YouTube, no Instagram, na mídia e no Facebook, na mídia. João Vitor, qual é o seu maior desejo hoje para divulgar e mostrar a história que contém neste livro? Eu gostaria muito que esse livro fosse colocado à disposição nas escolas aqui do município, do estado, para que os jovens, a juventude, meus contemporâneos, pudessem acompanhar também a história do Parazinho, saber o que foi que aconteceu aqui para hoje nós estarmos aqui, aprender um pouco, saber, porque todos têm direito a saber a história da nossa terra e aprender com essa feliz trajetória dos nossos antepassados e saber de onde viemos, para que nessa experiência do passado nós saibamos compreender o presente e o futuro, colocar à disposição da educação do nosso distrito, do nosso município, para a divulgação de nossa história, para que os jovens possam valorizar mais as nossas tradições, a nossa história, para que eles possam conhecer, possam admirar também essa nossa história e aumentar seus sentimentos sobre a nossa terra, sobre a nossa história. Já estamos quase na reta final do nosso encontro, do nosso bate-papo, aqui na TV Cultura Granja, no YouTube, tô na mídia, no Instagram e no Facebook. Agora, meu amigo João Vitor, conte para as pessoas que vão assistir quais são as suas maiores dificuldades e também quais são as suas maiores necessidades para preservar este museu e não deixar com que a história se acabe. Então você que vai assistir esse vídeo, se você puder ajudar a manter essa história viva, o nosso amigo João Vitor vai repassar para a gente quais são as maiores dificuldades que ele sente para manter aqui e quais são as maiores necessidades atualmente que ele sente para preservar toda essa história. A dificuldade até pessoal, né? De ajuda. E a dificuldade que a gente não tem assim o material necessário, mínimo, para a preservação das peças. Porque são peças bem antigas, mereciam assim estar em mesas expositoras. Essa é uma necessidade, né? Porque a gente tem que preservar as peças. Isso é um material histórico, que até tem gente aqui que vem, que vê essas peças, como eu falei, que era usado na época da missa em latim, que se emociona e traz os netos, traz os bisnetos, para poderem ver. E diz assim, olha, isso aqui é da época de quando eu era criança, era usado. Já aconteceu várias vezes isso. Então a gente tem a necessidade, essas peças não são minhas, não, são de todo o povo do município, são dos romeiros, dos devotos que vêm aqui de outros locais, de outros estados, né? Então a gente tem que se juntar para preservar isso. Não é só eu que tenho essa obrigação de preservar. É uma obrigação de todos nós, do município, do estado, de preservar essa história, esses objetos tão antigos, tão históricos, como nós temos aqui. E aqui está uma parte, temos outra parte guardada, assim, mais ou menos o dobro disso aqui ou mais, guardado aqui nos arquivos, para que no decorrer do tempo a gente coloque aqui à disposição, porque nós, como eu disse, passamos aqui por uma reforma que não deu tempo ainda da gente colocar tudo, e estamos procurando aos poucos trazer a estrutura assim da proteção das peças, né? Porque é necessário. Estamos cuidando aqui também com a Secretaria de Cultura
para a oficialização do museu como uma instituição, né? Que o museu, como eu sempre digo, o museu prédio, o museu como o local já existe, só não existe a instituição, a parte institucional, a parte documental. E nós já estamos aqui junto com a Secretaria de Cultura promovendo iniciando o processo para promover essa oficialização, e se Deus quiser dará tudo certo. Mas a gente, aqui falta muito isso, muito uma pessoa que venha, que ajude. Tem muita gente que nem gosta, né? Às vezes, não, rapaz, por que tu está fazendo isso? Mas é necessário, porque do mesmo jeito que eu estou aqui, me sinto muito feliz em poder ver essas peças. Muita gente, talvez no futuro, talvez veja e desperte também esse mesmo amor pela essa história, essa mesma dedicação, para que um dia, que daqui 100, 200 anos, essa história permaneça viva e preservada, para que no futuro as próximas gerações possam também acompanhar o que os nossos antepassados fizeram. Pessoal, já estamos aqui encerrando e já agradecendo ao nosso amigo João Vitor por essa grande aula histórica e religiosa aqui da nossa região, do nosso município de Granja, especialmente do nosso distrito do Parazinho. E eu vou passar para o João Vitor para ele fazer as considerações finais e deixar uma mensagem a todos que virão alguns dias para cá, para o festejo que já está se aproximando. Aqui a localidade já está se preparando para receber as pessoas. E então, João Vitor, muito obrigado pela atenção e por estar sempre disposto a divulgar e a falar da história aqui da nossa cidade. Eu que agradeço, Adriano. Eu agradeço muito por nos proporcionar esse momento e que a gente possa dar essas explanações aqui ao nosso povo. Lhe agradeço também por todo o apoio que dá aqui à cultura de Granja, todo esse benefício que tem na mídia, que você divulga a formação da cultura de Granja, não só aqui, mas aqui nesse nosso espaço, como todos os espaços culturais de Granja, você apresenta e acompanha a sua página. E agradeço muito a sua presença aqui, esse respaldo que está nos dando, esse apoio muito grande. E quero dizer ao povo que assiste neste momento que vocês serão muito bem-vindos aqui ao nosso espaço, quando vierem aqui ao Parazinho, tanto na festa como em outros dias. E sejam sempre muito bem-vindos aqui ao Santuário de Nossa Senhora do Livramento. Estou na mídia, no Instagram, no Facebook, TV Cultura Granja no YouTube. Agradeço a todos, muito obrigado.